Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E nosso episódio de hoje é o Bloco Podcast Responde 10. Estava aqui pensando, inclusive, já estamos batendo 170 episódios, logo vai ter 200. Quem diria, hein, Felipe, o investidor descentralizado? Cara, festinha dos 200, né, cara? Normal. É tudo sempre motivo de festa. Mas, seja muito bem-vindo. Você me encontra no Twitter com o @investidordesk, DSC, porque não coube descentralizado. Mas vamos lá, vamos responder dúvidas, conversar com a audiência. Se você também quer ter sua resposta, sua pergunta respondida, na verdade, né? Entra lá no nosso Discord, é gratuito, é só você mandar, trocar ideia com a gente e com o pessoal que lá está. A gente seleciona essas questões do grupo geral, né? A gente geralmente dá uma resposta mais curta, assim, mas quando a gente vê que é uma dúvida mais geral da galera, a gente traz para cá, para responder de forma mais completa. Primeira pergunta, tem mais algum jabuti que precisamos ficar ligados, além da questão dos 5K na pessoa física e 10K na pessoa jurídica, na nova instrução normativa? Nós fizemos recentemente um episódio sobre isso, mas a gente está vendo que o X no Brasil está praticamente parado em relação a isso, de pensando e realmente a água bateu na bunda, realmente pegaram a ferramenta Pix e utilizaram para aquilo que a gente já vinha falando há mais de ano que iam fazer, né? Cara, realmente, né, não foi falta de aviso que o Pix ele seria usado como uma medida de controle, porque ele é uma medida de controle, né? Mas, ainda assim, não tem mais nenhum jabuti, né? Não tem boi na linha. Por quê? Todas as transações que você faz naturalmente entre bancos com o Pix também, elas já eram reportadas, não mudou nada para elas. Agora, o que está sendo feito é outras instituições que antes não reportavam, têm que reportar dentro desses limites. É isso que mudou, né? Foi até um esclarecimento, né, por parte da Receita Federal, do Banco Central do Brasil, um monte de gente postou esse esclarecimento, né? Significa que eu confio 100% neles? É claro que não. É óbvio que não. Porque eles estão sim monitorando as transações, estão monitorando tudo que a gente faz. A grande questão é que os Pix, eles já eram monitorados. Todo mundo já sabia, eles já sabiam o que acontecia com você, que está hoje com medo que antes não estava. Então, assim, eu diria para ficar tranquilo e para continuar fazendo o que você tem que fazer, e use isso de aprendizado. Por quê? Porque as coisas vão piorar. E da mesma forma que chegou essa notícia do nada e todo mundo se desesperou do nada e não sabe o que fazer do nada, a gente já está falando para você com adiantamento que vai piorar. Gente, vai piorar. A gente está falando. Tem alternativas, a gente tem episódio de tudo, de você fazer as coisas com cripto, com SDT, com Bitcoin, com cartão cripto, documento de fora do Brasil. Notem tudo que você imaginar aqui. É só você ouvir. Então, assim, a solução já existe, né? É tudo simples. Se você precisa de tudo muito mais condensado, de forma mais rápida, acesse o curso Fold, né? Que você tem acesso a isso muito melhor. Com certeza. Eu acho que houve essa normativa, né, infralegal, mas que a gente até já comentou, que é o deep state, né? São pessoas não eleitas que criam coisas que funcionam como lei, né? Não foram eleitas por ninguém, isso não passou por nenhum crivo, entre aspas, democrático, e está funcionando, e provavelmente vai de encontro com a lei de proteção de dados, né? E mais outras áreas, né? E mais outras áreas, ou seja, existem questões complicadas nesse sentido,
Mas que vocês sabem que é extremamente difícil você fazer o Estado voltar atrás quando ele toma uma iniciativa que fere leis. Mas isso escancara que a privacidade com o dinheiro fiduciário, especialmente o real, já não existe, já não existia, e agora existe menos ainda, e cada vez mais isso vai ser escancarado, que a ferramenta Pix é e sempre foi uma ferramenta ruim em termos de privacidade. Quantas vezes nós já postamos a seguinte frase: o Pix é uma ferramenta de controle que faz transações financeiras de forma gratuita e instantânea. E as pessoas não se deram conta nisso. Está tendo pessoas que estão se dando conta disso agora, né? Nada melhor do que o Estado para criar libertários, né? Ele avança em cima de uma democracia que os movimentos de esquerda socialistas souberam e sabem se aproveitar muito bem disso, principalmente tendo na direita uma não oposição, porque o discurso da direita é de moralização de um Estado, e a esquerda sabe muito bem que isso é impossível, né? E aproveitando desta impossibilidade, cria esta falsa oposição e utiliza também muito bem uma ferramenta criada com até com uma melhores das intenções possíveis, subverte isso para interesses políticos. Então, políticos e de controle em cima das pessoas, né? Estou dando o benefício da dúvida do governo anterior ter criado isso como uma ferramenta de facilidade. Eu acho que não, né? Para mim é essa questão da falsa oposição mesmo, cria a ferramenta aqui para o outro dar o chicote ali, né? Utilizar a coerção no outro ponto. Então, essa situação toda só deixa claro que a real oposição é Estado contra indivíduo soberano. E você não é e não será soberano se utilizar e validar o dinheiro estatal. Você vai ser escravo do Estado. Você vai continuar vendo aquele impostômetro cada vez maior e não vai conseguir fazer nada. A tua riqueza vai ser dilapidada pelo Estado e tudo aquilo que você produzir vai ser parte desse sistema apodrecido. Então, fica este aviso. Sair desse sistema é usar nem que seja o SDT. A gente tem um episódio deixando isso muito claro, que o uso de uma stablecoin de dólar é muito superior a qualquer dinheiro estatal, porque no uso, na troca, você não está validando o Estado. Você não está validando um agente opressor, né, e coercitivo em cima da tua soberania, do teu tempo e do teu dinheiro. Então, fica esse recado, mais uma vez, talvez dessa vez de uma forma com mais gente ouvindo, porque tem mais interesse sobre esse assunto, mas eu acho válido deixar isso bem claro, né? Vamos à próxima pergunta aqui. Abrir conta na Avenue realmente protege seu patrimônio? Você vai ter que inserir seus dados de identificação brasileiros na hora de criar a conta. Inserir dado brasileiro não é problemático, né? Não é o problema. Sim, fizemos um episódio sobre KYC mostrando a importância dele, né? O problema é a apropriação estatal do KYC. Tipo assim, e também
você abrir uma empresa nos Estados Unidos com o seu KYC brasileiro não está errado. Você está protegido também. Então, assim, o problema não é colocar dados brasileiros, né? A discussão é a Avenue. Vamos lá. Avenue. Eu já entrei nessa discussão algumas vezes e eu já postei no Discord a resposta para isso, porque teve discussão. O que acontece? Na primeira vez que eu fiz a pesquisa sobre a Avenue, eu achei em algum dos documentos deles, né, falando que pessoas com patrimônio menor do que, sei lá, tipo, sendo uma coisa de $500 mil, uma coisa assim, o patrimônio era gerido no Brasil e acima disso era gerido nos Estados Unidos. Passou algum tempo, veio outra pessoa e até me mostrou o negócio tal, que pô, a Avenue hoje ela já foi comprada 51%, eu acho que pelo Itaú ou coisa do tipo. Só que passou mais um tempo e teve essa pergunta, teve essa discussão de novo, e eu fiz a pergunta, né? Tive a resposta de um pessoal grande no Twitter, e todos eles falaram que não, o que está na Avenue está fora do Brasil, a sede é fora do Brasil, a fonte do dinheiro é fora do Brasil, então você, em tese, tem sim a proteção do dinheiro estar fora do Brasil. Você não tem uma proteção tão, assim, absurda, jurídica, porque os Estados Unidos têm tratados com o Brasil. Então, assim, você pode ser, né, você pode tomar um ferro por causa disso, mas muito melhor do que você estar com o seu tesouro direto aqui, né? Então... Com certeza. Eu acho que são caminhos, né? Eu não colocaria tudo ali, mas eu estudaria situações, usos. Tem que estar de olho, porque isso pode mudar, né? A Avenue pode achar, ou qualquer outra empresa pode achar interessante, por exemplo, ter uma sede no Brasil, né? E aí muda toda essa configuração que o Felipe acabou de explicar. Então, não é achei esta ferramenta aqui, vou usar essa ferramenta para o resto da vida da mesma forma. Você tem que estar de olho nas ferramentas que você escolheu, como ela está se posicionando em relação ao mercado que você está, né? Por isso que, às vezes, as pessoas acham, pô, mas isso é trabalhoso. Por isso que, às vezes, é melhor vocês chamarem a gente e ter uma consultoria nesse sentido, né? Mostrar o que é o momento, de vez em quando vir falar, olha... marcar uma hora aqui, porque eu estou investido numa série de formas e tenho dinheiro em uma série de instituições. Vocês podem fazer um update para saber como está tudo isso? Podemos, né? Só entrar em contato. Então, é importante que vocês entendam que nenhuma ferramenta é definitiva, nem o Bitcoin, tá? Talvez o nosso público já esteja mais acostumado a ouvir esse tipo de coisa, né? Não existe a ferramenta perfeita que dure para sempre e seja imutável. Né? Então, alguns vão levar isso a mal. Sempre tem, né? Mas é entender que as ferramentas funcionam dependendo da tua demanda, dependendo do tempo em que elas estão conectadas, né? Assim, Bitcoin é uma ótima ferramenta de reserva de valor nos últimos anos, mas eu não usaria de reserva de valor de uma pessoa que tem 80 anos. Em qualquer tempo. É bem sensato, né? Coisa que ninguém vai falar, né? Porque assim, o cara não suporta um ciclo de 10 anos, né? Mas você tem que pensar daqui 10 anos. Não, meu amigo, eu nem sei se eu tenho 10 anos. Então, é complicado você pensar em investimentos para uma pessoa sem levar em consideração a realidade que ela está inserida no momento em que ela está inserida de vida. Se essa mesma pessoa que tem 80 tivesse 30, fala, pô, cara, tá aqui uma excelente ferramenta.
mas nesse momento talvez não seja para você, porque, né, agora se o cara estiver pensando, não, esse é um dinheiro que eu estou pensando para o meu neto que tem 15 anos. Isso aqui ao invés de eu comprar uma casa e deixar para ele, eu quero fazer isso, cara. E sim, para a mesma pessoa de 80 anos, mas são situações e visões diferentes, né? Acho que é importante que entenda isso quando for pensar numa empresa também. A empresa pode mudar, a empresa pode ter outra visão sobre clientes brasileiros, então isso é importante estar sempre de olho, né? Tem que tomar o cuidado, né? Eu sei que o pessoal não gosta muito de ouvir o termo, né? Mas diversificação faz sentido. Eu não estou falando, nesse caso, diversificação em moedas, mas talvez em jurisdições, em plataformas, em bancos distintos, empresas diferentes. A gente já falou disso em outros episódios, né? Exatamente. Então é importante estar de olho nessas situações. Uma outra pergunta: qual o valor máximo você recomenda por carteira, 100k BRL no máximo, de carteira de cripto, né? Assim, entre você fazer a 12 palavras em uma, ou derivar essa carteira, ou colocar numa outra carteira. Foi esse o contexto da pergunta. Isso foi, eu acho que no dia que aquele cara tinha perdido 45 bitcoins numa carteira só, né? E aí a gente falou, pô, com 45 bitcoins você ter só uma carteira com tudo é complicado, né? Aí veio a pergunta, né? E a resposta que eu dei, né? Ela, tipo assim, não é um valor certo, não tem um valor, né? Não é 100 mil reais. 100 mil reais pode ser muito para mim, mas é muito pouco para você. Então, assim, não é isso. Você tem que ver em porcentagem do seu patrimônio, entendeu? Então, eu acho que, assim, você deveria, né? Eu sugiro, pessoa de vida, um montante desse de, 45 bitcoins em pelo menos 3 carteiras distintas, 3 seeds diferentes. Sugestão, tá? Você pode fazer em mais, dependendo do quanto que você consegue gerir dessas senhas, etc. Pode fazer em menos. Se você vai fazer em carteiras físicas distintas ou na mesma, não sei, né? Como assim na mesma? Você usa passphrase, né? Quem fez o nosso curso conhece do recurso e sabe fazer bom uso dele, né? Enfim, dá para fazer muita coisa, dá para fazer muito setup. A grande questão é que você precisa diferenciar, a mesma seed para tudo que você tem, não dá. Eu tenho percepção de, né, a gente até já conversou disso no privado, de como gerir certas coisas, o que é carteira de uso diário, o que é carteira de longo prazo, como dividir isso. Às vezes uma passphrase resolve, às vezes é melhor fazer uma outra seed. Eu tenho, para mim, né, a religião do Tails mais Electron, ela é falha justamente por ela ser uma religião e estar amplamente divulgada, né? Cria-se honeypots em cima de situações, de maneiras de olhar a coisa. Eu, particularmente, gosto de o mecanismo que você gera seed não ser o mesmo mecanismo do uso de carteira, ou seja, eu crio as seeds de uma outra forma da carteira que eu utilizo. Primeiro para testar essa compatibilidade, depois para você diminuir o risco de um software viciado. Mas é difícil a gente falar em valores, né? É bem o que você falou sobre não ter no texto da lei um valor e isso ser complicado, porque se você tem um valor definido, você acaba colocando também um alvo, né? Então... fica muito fácil de você definir, porque, assim, esse problema, eu vou usar o exemplo da Tails com Electron. Esse grande problema
é que, assim, quando o cara chega pra gente com uma dúvida, porra, eu fiz a Tails mais Electro, não tô conseguindo restaurar, isso aqui é muito difícil, eu sei qual curso que ele fez. Fica fácil. Porque só tem um curso que fica socando na cabeça dos outros Tails mais Electro. Na verdade, sim, tem uns 3 caras que falam isso, né? Mas. Então, tipo assim, e toda vez que eu pergunto, eu acerto. Então, assim, porra, sabe, você fica meio que com um X nas costas, entendeu? Quando você faz, né, só a mesma coisa para essa galera, e todo mundo faz a mesma coisa, então fica fácil de entender. E aí o mesmo vai valer aqui para valor, para um padrão de transação, para, sei lá, o caminho que você faz andando na rua. Nossas aulas de privacidade falam disso. Exatamente. Então, fica o hashtag, fica a dica, né? Próxima pergunta. Olá, Felipe, como foi o processo com a identidade de Palau? Rápido ou demorado? Já estou tentando abrir, já tentou abrir contas com ela? Se sim, pode passar quais corretoras aceitam essa identificação? Só para explicar que você ainda não está 100% pronto para então, isso, e que isso vai ser, só já adiantando, isso tudo vai ser documentado e vai virar um grande módulo no curso Fold. Eu vou fazer ainda vou fazer um texto, né, um textinho de Substack, né, mostrando mais ou menos o que eu fiz e tal, coisa simples, né, mas a gente vai fazer um módulo para o Fold, onde eu vou tentar abrir contas com isso, vou ver quais que podem abrir, quais são os limites, até onde eu consigo chegar com essa identidade, e também eu estou tentando arrumar para abrir uma LLC nos Estados Unidos com o documento de Palau. Então, assim, aí é um material para quem é nosso aluno, porque o cara tem que ter uma bagagem de conhecimento e de raciocínio que não é para qualquer um, não tem como você dar isso de graça. Enfim, a questão é a seguinte... Não é nem a questão de graça. O cara de graça não valoriza, cara. Eu vou até fazer uma analogia. Eu vou lá e coloco a publicação, né, que de tempos em tempos eu faço isso, que é da corretora 100KYC das EGX, né, que inclusive tem o link aqui embaixo. Mas eu sempre faço isso, e as perguntas são sempre as mesmas. Mas e a partir do Fiat? Aí sempre parece mas o DPix é melhor. Cara, eu não estou falando de rampa de acesso, eu estou falando de swap. Então, assim, as pessoas se perdem em conceitos básicos. Para a gente falar de uma coisa complexa, como uma segunda cidadania, com abertura de contas internacionais, inclusive dá direito de você abrir conta em Palau, porque ele faz em dólar e não tributa o que for de fora. Então, tudo que você receber do Brasil, você pode mandar para lá, a priori, e não é tributado. Como lidar com sistemas bancários? Veja bem, nós estamos num mundo onde as pessoas estão começando a se dar conta que o Pix não é tão seguro quanto elas imaginavam. Hoje, como é que eu vou conversar com uma pessoa dessa? Como é que a gente vai fazer conteúdo e jogar na grande mídia, por assim dizer, dizendo, olha, eu abri uma conta aqui e isso permite que eu faça ali e outras coisas assim? Não dá. Não é um diálogo racional. As coisas vão entrar em paixões e emoções. Tem muita gente comentando em post do Pix, mas não tem nada a ver ser observado se eu não devo nada. Então, faltam tantos contextos e tanta linha de raciocínio que é mais um problema a gente postar isso de forma gratuita do que uma solução. Então, é melhor que a gente poste para o nosso grupo fechado, para os nossos assinantes prêmios que pagam uma merreca por mês, $3, e a gente, inclusive já falando aqui, provavelmente a gente vai mudar para uma coisa de pagamento em Lightning, uma solução que está aparecendo aí em primeira mão para a gente. Ou seja, é melhor a gente dar um conteúdo direcionado de qualidade do que a gente tentar jogar isso para a massa e atrair até coisa que a gente não quer, que é gente que está lá problematizando e achando que a esquerda é a solução dos problemas. Então, não dá. Desculpa, assim, espero que vocês entendam o nosso ponto de vista e a coisa
da nossa ótica, porque fazer isso de forma gratuita ou não direcionada, para um público não direcionado, é pior para a gente do que fazer isso para um público direcionado. Não é maldade. Sim, claro. Vocês precisam se colocar no nosso lugar e entender que muitas vezes a gente faz uma publicação para tentar ajudar e as pessoas chegam atrapalhando mais do que ajudando porque elas estão num outro mundo. Bom, fica calmo, fica calmo. Não, assim, isso não me deixa nervoso, mas eu acho que vale essa explicação aqui num espaço nosso, para as pessoas entenderem que é complicado muitas vezes a gente tentar ajudar, e nesse ponto eu acredito muito, eu concordo muito com a Moedo, a salvação é individual, não tem como a gente chegar, eu ainda acho que a Moedo chega com mensagens fortes demais para um público não preparado, e ele nem fala tanto de soberania e privacidade como a gente. A gente, então, está é mais nicho ainda, né? Muito mais nichado do que ele. Então, não dá. Desculpa, gente. Outra pergunta. Algum brasileiro que tenha comprado o cartão físico do Redot Pay, quanto tempo demora para chegar? Eu, pessoalmente, não tenho. O Felipe também não tem, mas um dos caras, assim, muito próximos da gente lá no grupo, ele respondeu e comprou. Né? Ele tem o cartão físico, eles mandam e é gerado um código de rastreio, vai para Curitiba para tributar ou não, e o dele não foi tributado. Então, não faz sentido também tributar cartão. Mas é isso, é um momento em que os mais paranoicos podem achar que ali ficou marcado, né, de alguma forma. Não, é só eu preciso falar do negócio do caso do Ribeiro aí, porque o Ribeiro é muito parceiro. Sim. Realmente o Ribeiro ele pagou $100 no cartão da Redot Pay para receber o cartão físico. Ele tá fazendo testes, ele sempre entra em contato comigo, ele já fez saque em caixa 24 horas, um monte de coisa. Então, assim, é interessante, é sim uma solução para quem precisa, talvez, de fazer saques, né? Eu precisei fazer isso quando eu fui na Argentina a primeira vez e o cartão físico, era necessário para você fazer um saque num caixa 24 horas. Então, isso pode acontecer. Se você não tem outras opções, talvez avalie. Eu tenho usado o Redot Pay apenas no celular e funciona muito bem. Gostei bastante, né? Eu não acho que é melhor do que o da Off-Ramp, porque o da Off-Ramp está me dando outras possibilidades. Mas ainda assim é super válido. É aquela coisa, não esteja numa ferramenta só. Claro. É válido. No feedback que eu tenho da galera tá usando, tem gente com alguns outros problemas, tem gente que não está conseguindo tanta coisa, mas enfim, eu acho que são mais questões pontuais. O cartão físico, ele é bem definitivo na resolução de problemas, né? Esse feedback do Ribeiro mostrou isso pra gente. Tá aqui o link na descrição. Eu acho que independentemente, mas $100 é muito dinheiro por um cartão físico. Mas olha, tem a taxa aqui. A longo prazo é muito mais barato e muito mais soberano, obviamente, do que as ferramentas que estão disponíveis por aí, né? Mais seguro do que ficar no Brasil carregando um monte de dinheiro na carteira, já que agora nós estamos tendo um início de uma negativa de aceitação do Pix pelo comércio, né, que vai obrigar as pessoas a utilizarem mais dinheiro, e cartão é uma opção. E é o custo de estar sobre um governo tão autoritário em relação à privacidade das pessoas, né, tão coercitivo em cima da eliminação da privacidade. Então eu acho ainda barato. Você não acha, Felipe? Cara, com certeza, tá doido. Você não consegue precificar isso, não. Pois é. Sabe por quê? Porque na hora que a água bate na bunda, cara, não tem o que fazer, não, cara. Então, assim, você tem que cercear, não tem jeito. Pois é. Pergunta que acontece com uma certa frequência. Se eu comprar o curso Fold agora, o acesso é por quanto tempo?
ano. Nós estamos iniciando a primeira fase de finalização desses prazos e o curso é renovável, se a pessoa quiser, e a gente tem desconto especial nessa renovação, né? Vai sempre ter atualizações, módulos novos, principalmente quando surgem novas questões e novas demandas, a gente grava módulos para isso. Então, assim, não é um curso que tenha um fim, ele sempre vai ser atualizado. E aí os alunos que já são alunos e querem renovar isso vão ter desconto, principalmente para pagamento em criptomoedas, tá bom? Bom. Vamos ver. Eu tenho uma questão aqui que eu queria levantar, que a pessoa chegou no grupo meio desesperada. Alguém indica um cartão de crédito para carregar com cripto sem KYC que funcione nos Estados Unidos? Sei que muitos cartões dão link de indicação e comissão para quem indicar. Se alguém souber, mas tem que funcionar nos Estados Unidos. Pode enviar link com indicação para a pessoa me ajudar a receber cashback. Tenho um amigo morando nos Estados Unidos e vai usar bastante. Aí eu fiz uma pergunta, assim, eu falei, o que eu sei que funciona nos Estados Unidos é off-ramp, mas precisa de KYC. Aí eu perguntei assim, ele tem cidadania americana? Não tem cidadania, é turista, vai ficar 6 meses, mas é brasileiro e não sei o quê. O ponto que eu queria trazer é o seguinte, né? É o sem KYC. A pessoa está preocupada com o não KYC. E a gente tem até episódio falando isso mais claramente, mas é bom a gente reforçar isso, né? Não há problema o cara fazer KYC como brasileiro, desde que a empresa não esteja sediada no Brasil, porque não tem a obrigação do reporte, né? A priori não tem esse problema. E existe um risco de não ter KYC, que alguém se passar por você, ou ter acesso às coisas, né? É um problema, inclusive, que a gente falou e conversa com os parceiros da Sovereign Swap, né? E eles deixam isso muito bem explicados, que você pode, por exemplo, fazer um empréstimo sem ter qualquer KYC, né? Você tem um nick no Telegram e fazer o empréstimo. Agora, se você deixar esse contato apenas, né, do Telegram, ou um e-mail, ProtonMail, né, mais seguro nesse sentido, se você perde acesso a essas ferramentas, ou alguém tem acesso a isso, pode se passar por você e resgatar o teu fundo, né, o seu colateral, porque a gente não tem obrigação, né, a priori, a Sovereign não tem essa obrigação, né, você pode contatar o empréstimo dessa forma e a pessoa se passar por você e roubar os seus fundos, né, o seu colateral. Então, precisa ter uma responsabilidade. Quando não há KYC, cai uma responsabilidade muito maior sobre a segurança do acesso daquele canal. Né, Felipe? Isso é uma coisa importante das pessoas terem em mente, né? Cara, é complicado, porque assim, o sem KYC, ele exige mais cuidados, ele exige mais, como a gente pode dizer, não era cuidado que eu tava caçando, mas tipo assim, você tem que dar mais atenção para ele, porque da mesma forma que ele pode beneficiar você por não ter KYC, ele vai beneficiar algum agente malicioso por não ter KYC. Então, assim, tem que ter o devido cuidado, sabe? Tem que ter o devido cuidado e você precisa conseguir, no caso, né, da contratação do empréstimo sem KYC, manter contato, comprovar que você é você, mesmo sem saber quem você é claro, né? Então, tipo assim, se você é o XXX, eu tenho que saber que o XXX é o XXX, mesmo sem saber quem é o XXX. E isso não é tão simples, né? Exato. Então, é complicado isso, né? É uma situação que precisa de atenção. E, como a gente tem até episódio dedicado a isso, a priori não é ruim, tá? Então, fica a dica, assim, que dependendo da maneira com que você lida com o KYC, ele é muito positivo.
Última pergunta aqui. Alguém que mora no Brasil que tenha comprado em 2024 alguma cold card, poderia me dizer se houve taxação? Qual foi o valor? Grato. Eu acho importante deixar claro que a taxação é uma loteria. Existem serviços, né, desde o amigo que vai para os Estados Unidos, mas tinha até site disso, que a pessoa disponibiliza um tanto de bagagem, vai chegar por tal lugar, enfim. E aí seria mais vantajoso trazer desta forma do que tentar trazer com esta forma de compra, desta loteria da taxação. E eu creio que muito em breve, né, já que as novas legislações estão encarando, né, já se ventila a proibição da autocustódia de stablecoins. Já a legislação atual já trata a autocustódia como um investimento internacional, né, pela lei da offshore, que a gente já tem episódio dizendo isso. Eu não duvido que num futuro próximo essas carteiras, né, as hardware wallets, sejam encaradas no Brasil de alguma forma como uma instituição financeira ou algo assim internacional, e tenha não só uma regulamentação que já existe em termos de hardware, mas que comece a ter em cima de... Precisa da licença da CVM, por exemplo. Entendeu? Algo nesse sentido. Não, ou precisa da anuência do Banco Central, né? Criar burocracia em cima, só isso. Exato. E criar essa burocracia e partindo do pressuposto que isso chega, você vai receber um papelzinho na sua casa e falar, olha, você tem um prazo de tanto para cadastrar essa hardware wallet que você pediu aqui, né? E aí vai ser uma coisa do tipo, milhões foram quebradas e a coisa vai começar a não colar. E veja bem, eu não estou falando de negabilidade plausível, porque ela e não é difícil de ser feita. Eu estou falando da dor de cabeça de uma situação coercitiva, né? Você pode não ter nada, mas isso pode te custar meses da sua vida e chateação e burocracia, mesmo você não tendo nada. Então, pensa se esse tipo de dor de cabeça que você quer ter, né? E se não há outras situações mais simples de você lidar com isso. Como eu já disse, alguém vindo de fora, ou até sites especializados nisso, onde você, entre aspas, compra um espaço na mala da pessoa, né? Você vai mandar para ela, a plataforma toda... eu não sei se ainda tem, eu lembro que isso tinha. A plataforma segura o pagamento, autoriza você a comprar, né? Ou você compra o produto, manda para a pessoa fica com o dinheiro dela retido, ela traz e aí vocês confirmam a entrega. Então, existe essa questão, existe essa possibilidade, eu acho melhor explorar ela do que você tentar trazer desse jeito, de ser taxado, de deixar um rastro todo de informação nesse sentido, ainda mais num dispositivo que a gente sabe, quando a gente fala em cold card ou coisa assim, a gente está... É certeza que a gente está falando de holders de Bitcoin de longo prazo. Então, sabe do que está lidando. É só Bitcoin. Então, uma cold card entrando no Brasil, o governo sabendo disso, ele sabe que você vai ter Bitcoin e é de longo prazo. Então, acho válido deixar isso claro. Vamos para a notícia? Vamos, deixa eu abri-la aqui. Tem um pouco a ver com essa parte de regulamentação e controle que a gente falou, né? A notícia saiu ontem, no momento que a gente grava, claro, né? Avanços no Senado apontam para o lançamento do Drex em 2025.
O Drex, ele está avançando. A grande questão é que todo mundo, né, ainda acha que o Drex é um baita risco, né, para a população no geral. Ainda assim, o pessoal, né, lá do Senado que está lidando com isso tem, obviamente, né, uma fala bonitinha, onde eles dizem que esperam que haja um crescimento no uso de contratos inteligentes que vão trazer mais segurança, agilidade, blá blá blá, e um monte de coisa. A grande questão é que o uso do Drex, ele vai primeiramente ser feito apenas entre bancos e talvez, eventualmente, entre pessoas. Existem países mais desenvolvidos que possuem a moeda, né, uma CBDC, mas que ela funciona apenas no interbancário, ela não chega para as pessoas. Mas a gente não sabe como vai ser no Brasil, porque a intenção deles com o Drex é fornecer algumas facilidades, como, por exemplo, o uso de contratos inteligentes quando você vai, sei lá, comprar um carro, comprar um imóvel. Então, são coisas que, em tese, realmente facilitam a vida. Qual que é o grande problema? O que veio para facilitar a vida e que agora está todo mundo com medo? Pix. O Drex, ele vai vir também com vários benefícios, não vai ter custo para usar. E o que ele vai fazer com você? Ele vai deixar você mais escravo, igual o Pix fez. Porque todo mundo caiu de cara no Pix, usa até não poder mais e agora não sabe viver sem. Então, assim, são cuidados que a gente deve tomar. A grande questão é que o governo, né, o Estado, no geral, ele tende a tentar, não é manipular, assim, mas é controlar mesmo o que ele tem dentro dele, o cidadão que ele tem ali dentro do espaço territorial dele. Por quê? Porque o cidadão que ali está é a fonte de renda do Estado. É daquele cidadão que ele vai conseguir extorquir todos os recursos para o Estado funcionar. Então, ele vai querer manter de toda forma o controle no que as pessoas mais têm, mais guardam e mais movimentam como resultado do trabalho delas, que é o dinheiro. Se fosse, tampinha de garrafa, você ia ter uma comissão de tampinha de garrafa. Só que é dinheiro. Então eles estão fazendo isso, né? Essa é a grande questão. Eu acho que o Drex vai chegar. Ele vai chegar mais rápido do que a gente imagina. Ele vai ganhar espaço, sim. As pessoas vão utilizar. E eventualmente vai ter uma puxada de tapete. E aí o povo vai ficar limitado. A gente já tem as soluções, já trazemos aqui, já falamos dela, damos curso disso. E, bom, ouve quem quer. O Drex por hora, ele já começou, né? Como diria o outro lá, já começou! Né? E ele está sendo utilizado como moeda de liquidação interbancária, mas nada impede ou nada garante que isso não seja apenas um teste para ela virar uma moeda de varejo, né? E aí nós estamos diante do absolutismo monetário. Nessas horas eu fico pensando que o Brasil fica muito mais próximo de controle social da China do que de controle social de uns Estados Unidos, por exemplo, né? E com um mercado altamente fechado, que hoje depende da desvalorização sistemática da moeda para que os produtos sejam minimamente competitivos no mercado internacional, né? Nesta guerra comercial que a gente está vivendo. Então, não vejo perspectivas de um real mais barato a longo prazo, e essas ferramentas de controle vão só se fechar, né? Inclusive eu fiz um post ontem que foi sensacional. A minha timeline ela é perfeita, assim, nesse sentido. Ontem foi que era um post do Ministério da Fazenda com um pronunciamento do Haddad dizendo: olha, é fake news que nós vamos taxar o dólar, é fake news que nós vamos cobrar taxa do seu cachorro, é fake news de não sei o quê, que nós estamos fazendo uma série de medidas para aumentar a arrecadação e tal, desmentindo uma série de coisas
o post imediatamente abaixo era o bot do impostômetro mostrando que já passou de 100 bilhões de arrecadação. Cara, tá vendo? Então, é assim, né? Com arrecadações recordes a cada ano. Então, não venha dizer que não está aumentando a tributação, porque está, né? É visível, é notório, é público, né? Não, pode não ser nessas situações que estão dizendo especificamente, mas a arrecadação no geral está aumentando e com isso nós estamos socializando, né, a pobreza do povo. Então fica esse recado aí. E acho que é isso, né? Chegando ao final de mais um episódio. Deixa o like, deixa seu comentário, mande esse episódio para as pessoas preocupadas com as questões que a gente abordou aqui, né? Que são questões comuns que acontecem tanto na grande, né, no público aberto, né, nos nossos posts abertos, quanto nos nossos grupos mais fechados. Então, acho que é relevante que mais pessoas saibam disso, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.